E hoje estaremos abordando um tema muito importante para todas as pessoas de todas as religiões. Me refiro à questão da morte. A verdade é uma só: ninguém quer morrer, não é mesmo? Essa é a nossa mais pura verdade. Gastam-se bilhões e bilhões de dólares todos os anos na tentativa de ficarmos um pouco mais jovens, apesar da idade que temos. As pessoas querem a juventude eterna, não querem morrer. Existe um pensamento que é no mínimo interessante, um pouco até gracioso. Ele diz assim: se a morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Ninguém quer morrer. Aliás, nós não fomos criados para morrer. Nós temos a sensibilidade de que viveremos eternamente, mas todos nós percebemos a fragilidade da vida. Quantos de nós já temos amigos, às vezes alguns queridos familiares bem próximos de nós, que já desceram ao sepulcro e que não estão mais vivendo conosco? Mas o que acontece com a morte? O que acontece na morte? Existe vida além do túmulo? O que você pensa, o que você crê a respeito desse assunto? Bom, cerca de 80% das pessoas acreditam que o espírito vai para algum lugar após a morte. E 69% das pessoas pensam que os mortos bons estão num paraíso ao lado de Deus. E você, crê como a maioria? Acredita também que depois da morte as pessoas vão para uma outra esfera de existência, uma outra compreensão, outros mundos? Você acredita que elas se reencarnam e tornam a viver aqui até alcançarem um estado maior de compreensão do espírito e do corpo? Você é daqueles que creem que o corpo é mau e que o espírito é bom, e o que se evolui é o espírito e não o corpo? Qual é a sua compreensão a respeito da morte? Bom, nesse programa nós estaremos voltando à Bíblia para compreendermos o que de fato Jesus Cristo ensinou a respeito da morte, esse assunto que incomoda a todos nós. Agora, se as pessoas, quando morrem, como dizem alguns, elas ficam reencarnando ou vão para o céu, para o inferno, para o purgatório, por que tantas pessoas têm medo de morrer? Se você é uma boa pessoa, então quando você morre, vai para o céu, por que você não quer morrer já? Agora, nesse exato momento? Porque a morte continua causando tanto temor. Se a vida após a morte é uma realidade, sabe, a gente não entende exatamente por que tanto medo, se a maioria crê dessa forma. Bom, talvez a resposta nós possamos encontrar na palavra de Deus. Só um ser imortal existe, e este ser é Deus. Veja o que está escrito no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16. E diz assim: o único que possui imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A Bíblia é muito clara para você e para mim. Só existe um ser que é imortal, e este ser é Deus. Ou seja, você e eu somos mortais. Quando morremos, morremos de verdade. A Bíblia diz que só existe um ser que não morre, e este ser é Deus. É o único ser.
No livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, a Bíblia afirma o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então somos mortais, e o que a Bíblia ensina é exatamente isso. A alma que pecar, essa vai morrer. Se a alma é imortal, como alguns afirmam, pregam, ensinam e acreditam, por que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:53 o seguinte: porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Falando a respeito do retorno de Jesus Cristo, ele diz: convém que isso que é mortal se revista de imortalidade. Mais uma vez, a palavra de Deus dizendo para você que somos mortais. Quando morremos, morremos de verdade.
E João também declara no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, o seguinte, que haverá um momento em que a morte não mais existirá. Agora, se ela não mais existirá, é porque hoje ela existe e é real. A Bíblia parece ser muito clara quando o assunto é morte. A morte é algo real na minha e na sua vida. Você sabe que a palavra de Deus declara que o salário do pecado é a morte. Se eu não morro de verdade, então o pecado não tem a sua paga. É por isso que eu e você somos mortais, porque pecamos. Nenhum de nós é imortal, só existe um que é imortal e esse ser é Deus. Agora, a crença na imortalidade da alma foi a primeira grande mentira na Terra. E sabe quem a proferiu? Lúcifer. Está escrito no livro de João, no capítulo 8, no verso 44, que ele é o pai da mentira. Ele introduziu a mentira nesse mundo e ele mentiu para Adão e para Eva. Ele usou a serpente como o primeiro instrumento de mediunidade. A serpente foi o primeiro médium da história dessa terra. E através dessa serpente, ele disse a Eva, certamente não morrerás. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 3, no verso 4. Tal declaração foi totalmente de encontro com o que Deus disse em Gênesis 2,17. Deus disse, certamente morrerás. Se você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Você consegue perceber o contraste? Deus dizendo, você se comer vai morrer,
você não pode comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Aparece Satanás, o pai da mentira, dizendo, não, você não vai morrer. A ideia da imortalidade separada de Deus é um conceito muito antigo. Cronologicamente falando pela Bíblia, já faz 6.000 anos que essa mentira foi inventada. Querido, acredite no que a Bíblia diz, acredite no que Deus diz. Quando Deus falou com Eva, você acha que Deus estava brincando? Você acha que Deus estava mentindo? Ele disse, você vai morrer, certamente morrerás. Então pare de acreditar que depois que morremos continuamos tendo uma nova vida, ou uma segunda chance, ou estaremos vivendo de uma outra maneira que desconhecemos. Quando morremos, morremos de verdade. Tudo acaba, tudo cessa, a morte é real.
Vamos ver então pela Bíblia o que acontece quando a pessoa morre. Acompanhem comigo o livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 19. Ali nós encontramos assim: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Deus moldou Adão do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a viver. Quando morremos, o pó volta ao pó. O nosso corpo volta a ser pó, porque essa é a nossa origem. Agora, o que volta para Deus? A alma ou o fôlego de vida? Vamos ver na Bíblia. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então nós encontramos dois elementos para formar a vida na terra: o fôlego de Deus, que é o sopro de Deus, e o pó da terra. Quando você une as duas coisas, você então tem a alma vivente, você tem o ser humano, a pessoa. Quando o homem morre, o pó volta à terra e o fôlego de vida, o fôlego de Deus, volta a Deus que o deu. Será que quem morre sabe o que está acontecendo com seus familiares, com a sua vida, com a sua namorada, com os seus filhos? Será que esse indivíduo, quando morre, tem essa consciência? Bom, até agora, tudo nos indica a crer que não. Mas vamos ver isso pela Bíblia. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 5 e o verso 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sabe esse conceito que se tem, dizendo que o indivíduo quando morre vem puxar o pé da gente? Isso não é bíblico. Você acabou de ver pela palavra de Deus que o indivíduo quando morre, ele não sabe de coisa alguma. Seus pensamentos, suas ações acabaram. Ele não é responsável por nada do que acontece aqui na terra. E a gente fica às vezes horrorizado, percebendo como é difundido o conceito de que a pessoa quando morre ela continua a viver e que nós podemos entrar em contato com o mundo dos mortos. Querido, não é assim pela Bíblia. E agora você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai ficar com o que a Bíblia ensina, ou com as suas experiências, com as experiências dos seus líderes religiosos, com as experiências pessoais que você tem. Nós não devemos falar com o mundo dos mortos, porque ninguém que morreu pode falar comigo e com você. Mas agora eu quero falar com muito carinho para todos os espíritas, meus amigos, meus irmãos espíritas que estão me assistindo nesse exato momento. Existem muitas diferenças e claras diferenças entre o cristianismo e o espiritismo. Você precisa estudar a palavra de Deus através das lentes do cristianismo e não das lentes de Allan Kardec. Eu sei que você é sincero, que você acredita nisso porque você tem experiências muito concretas e reais com o mundo dos mortos. Mas aqui é o momento da decisão. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz ou com as minhas experiências pessoais, historiais a respeito do mundo dos mortos. Acompanhe comigo e veja as diferenças básicas entre o cristianismo e o espiritismo. Veja a questão da morte. Para o cristianismo, a morte existe, para o espiritismo, não. A questão da alma. Para o cristianismo, a alma é mortal, para o espiritismo, é imortal. Na concepção cristã, o espírito volta para Deus. Para o espiritismo, o espírito fica vagando. A concepção de Satanás para o cristianismo é de que ele existe, é um ser real. No espiritismo, não. Os anjos, a questão dos anjos no cristianismo são seres reais. Para o espiritismo, são espíritos desencarnados. Na questão da encarnação, nós encontramos apenas Jesus se encarnando, tornando-se carne, vivendo entre nós. Na compreensão do espiritismo, todos se encarnam. A reencarnação para o cristianismo, ela não existe, não é bíblica. Para o espiritismo, sim. O estado do homem na morte, para o cristianismo, é inconsciente. O indivíduo não tem consciência de nada do que acontece aqui.
Para o Espiritismo, o indivíduo é consciente e sabe todas as coisas que ocorrem aqui no mundo. Para falar com os mortos dentro do cristianismo, isso é impossível. Dentro do Espiritismo, é possível. A ressurreição, para o cristianismo, é uma doutrina. Para o Espiritismo, não tem razão, não tem sentido, porque todas as pessoas estão se reencarnando e nunca morreram, de fato. Então, por que a ressurreição? Eu acho que ficou claro para você. Você entendeu? A Bíblia ensina de maneira diferente aquilo que você aprendeu através do Evangelho segundo Allan Kardec. São coisas muito distintas. Eu sei que você pode estar pensando o seguinte: contra fatos não há argumentos. Eu vivi, pastor, eu falei com meu filho que morreu. Coisas muito específicas que somente ele e eu sabíamos. É real, pastor. Eu tive várias experiências. Agora, querido, entenda o que eu vou dizer a você. A experiência que você teve é real, mas ela não é bíblica. Então você pode perguntar, mas então o que aconteceu nessas experiências? Você não entrou em contato com nenhum morto. Com quem você falou ali é um anjo. Você não falou com o seu filho nem com o seu pai. Um anjo caído, um anjo do mal. A Bíblia ensina, e nós já estudamos isso aqui nessa série, que Lúcifer, quando ele se transformou em Satanás, ele levou consigo, com suas mentiras, 1/3 dos anjos do céu. A experiência que você teve foi com o império das trevas e não foi com o mundo dos mortos. Eu sei que isso talvez seja difícil para você ouvir. Talvez nesse momento você esteja se revoltando, dizendo, não acredito nisso, isso é um absurdo, ele não conhece, ele não viu, ali só existem pessoas boas. Dentro do Espiritismo existem milhares de pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, mas que estão vivendo uma experiência totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. A palavra de Deus condena o contato com o mundo dos mortos, porque quando nós fazemos isso, na verdade, estamos entrando em contato com o mundo das trevas. Mas eu também quero falar com você agora, que acredita que a pessoa quando morre vai para o céu, para o inferno e para o purgatório. Em certo sentido, você também é espírita. Por uma razão, você crê da mesma forma que a alma é imortal, só acredita num fim diferente, mas crê da mesma forma, a alma é imortal. Você é protestante, pentecostal, mas se crê que a alma é imortal, em certo sentido, você também defende e acredita no Espiritismo. Agora, a palavra de Deus é muito clara e você já percebeu. Quero tornar a ilustrar algo para você. Pense assim na questão da mortalidade da alma, como um instrumento de sopro, por exemplo. Você tem um instrumento de sopro, você tem alguém para soprá-lo e só então sai a música. Se o indivíduo ele para de soprar o instrumento musical, não tem mais música. Você tem o corpo, que é o instrumento, você tem o fôlego, que é o seu sopro, mas você não tem música. Quando une as duas coisas, quando você une o sopro seu, o instrumento ali conectado, então sai a música. A mesma coisa é a nossa vida. Você precisa do fôlego de Deus, que tem vida em si, mais o pó da terra, você junta e torna a existir vida.
passa a existir vida. Quando você separa o fôlego de Deus e o pó da terra, não tem vida. É a cessação da vida. Veja isso em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu? A Bíblia diz que você é uma alma, você não tem uma alma. Então você é a própria alma, e isso é vida. Quando eu separo os elementos, a vida cessa, acaba, termina.
É hora, querido, de falarmos ao mundo o que a Bíblia ensina. Agora, o que não pode acontecer é você ficar acreditando em coisas diferentes daquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus é tão clara sobre todos os assuntos. O problema é a nossa ignorância. Nós escolhemos viver na ignorância. Por isso, estude a Bíblia. Confie na palavra de Deus. Viva as experiências unicamente se estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras.